dar um recado importante da 1xBet para você que está ligado aqui nos canais da plataforma Atenção Vascaínos. Primeiro comentário fixado tem um link. Através dele, você faz um cadastro, mas só se você tiver 18 anos. É a primeira dica. Segunda dica, você precisa ter responsabilidade. Não gaste aquilo que você não tem. Isso é fundamental. E um terceiro aspecto, para a sua segurança. A 1xBet está regulamentada pelo governo brasileiro, podendo atuar aqui no Brasil. Portanto, use o link, use a palavra Vascaínos, acompanhe os jogos e também as odds e se divirta demais. 1xBet, que é patrocinadora de grandes clubes, campeonatos e entidades esportivas e também aqui da plataforma Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse Acorda. Principalmente ter um Acorda pós-vitória, como foi na noite de ontem em São Januário, em que o Vasco conseguiu aí vencer a equipe do Atlético Mineiro e interromper essa sequência negativa. Aliás, o Vasco interrompeu e colocou pressão lá do outro lado, que acabou sobrando até para o técnico Gabriel Milito. O técnico Felipe, ontem, mudou o esquema do Vasco, o modelo que o Vasco já vinha adotando há um bom tempo. E eu sempre brinco com essa história aqui de 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, porque eu sempre, na minha concepção de futebol, isso pouco importa. O que importa é a compactação, a quantidade de jogadores que você tem em cada zona do campo, como que você vai fazer para organizar a sua transição ofensiva e defensiva, como você vai fazer para organizar a organização ofensiva e a organização defensiva, a bola parada, enfim. Eu acho que o futebol ele é muito mais amplo do que você resumir, por exemplo, a noite de ontem, a vitória do Vasco. O Vasco povoou mais o meio de campo e o que precisava era o 4-4-2. Ok, para ontem deu certo, tá beleza, e a coragem do Felipe é o que eu quero enaltecer aqui. Por que eu falo isso? O Vasco veio programado uma temporada inteira jogando com pontas. Na maioria das vezes, pontas improdutivos. Os pontas, ou atacantes de beiradas, extremas, cada um pode dar a nomenclatura que bem entender, que davam resultado na equipe do Vasco, é quando a gente tinha o Adson por um lado e o David pelo outro. Desde a contusão de ambos, o Vasco não conseguiu mais arrumar isso. E ontem o Felipe fez uma modificação. Montou um meio de campo com um tripé de volantes, Jair mais próximo aos zagueiros, Hugo Moura pelo lado direito e Matheus Carvalho pelo lado esquerdo. Na ponta desse losango aí que ele armou, ele coloca o Felipe Coutinho. E na frente, dois atacantes, Alex Teixeira e Verratti. E desde o início do jogo, ficou bem claro que o Vasco queria ficar com a bola, queria ter essa posse para poder, dessa maneira, fazer com que Felipe Coutinho e Alex Teixeira se sentisse mais confortável no jogo. Porque a partir da hora que você tem a bola, esses jogadores não precisam ficar correndo para trás. Porque se você fica jogando na transição o tempo todo, batendo e voltando, para esses jogadores acima de 30 anos, que não estão mais na plenitude da sua forma física, acaba ficando difícil. Então o Felipe montou um esquema, um modelo para privilegiar principalmente esses dois jogadores e mais o Verratti lá na frente. E acabou dando certo. Alguns jogadores deram uma resposta muito positiva. Matheus Carvalho fez um grande jogo, Jair fez um grande jogo. Hugo Moura, por exemplo, já não fez um grande jogo, porque o Hugo Moura, quando você monta esse tripé de volante, eu não vejo ele à vontade sendo esse volante pela direita, o box to box. Eu vejo que esse é o tipo de posicionamento que o Paulinho, a hora que estiver na plenitude, ele acaba executando muito melhor do que o Hugo Moura. Eu acho que o Hugo Moura, quando você faz esse tripé de volantes, ele serve para jogar de primeiro homem, ali na frente dos zagueiros. Eu lembro que teve o jogo contra o Red Bull Bragantino em São Januário, naquele empate em 2-2, o Rafael Paiva tentou montar esse tripé de volantes, inclusive o Souza era o primeiro volante, com o Hugo Moura pelo lado direito e o Sforza pelo lado esquerdo. Não deu muito certo porque o Hugo Moura acaba avançando muito pelo lado direito e eu percebo que ele não se sente à vontade para jogar de costa. Quando ele encara o jogo de frente, para ele facilita e facilita muito. E nessa plataforma que o Vasco foi montado, acabou potencializando demais o Coutinho. E por isso que eu fiz questão de, nessa manhã aqui de quinta-feira, trazer para você de maestro para o mágico. Porque o que acontece? O Felipe fez a leitura do que o Coutinho precisava para render mais e o Coutinho, dentro de campo,
jogou uma bola absurda. Desfilou e não foi pouco. E assim, eu fico muito à vontade para falar do Coutinho, porque eu sempre bato nessa tecla. Eu cobro o meu nível de exigência com Coutinho e Payet é totalmente diferente do que com o restante do elenco, porque eu sei que são jogadores que em algum momento já foram protagonistas no cenário mundial, e principalmente o Coutinho, pela pouca idade, pode ser esse protagonista aqui. E ontem, no pós-jogo, aliás, no grande trabalho feito aqui pelo Marco Vasconcelos e pelo Joel Silva, a gente ouviu o Coutinho na zona mista e o Coutinho deixou claro que vai trabalhar muito durante as férias, imaginando esse 25 do Vasco. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Coutinho vai se colocar na primeira prateleira dos jogadores decisivos a partir de 2025. Eu achava que ele chegaria e já iria atropelar. O Flávio disse: olha, espera, porque o Catar é um futebol muito abaixo e a gente sabe que não é o nível de competitividade das principais ligas do mundo. E eu, afoito, achei que ele já chegava arrebentando. O Flávio acertou. Só que percebe-se que ainda tem muita margem de evolução para um jogador com tão pouca idade igual o Coutinho. E se tudo der certo, que o Vasco tenha uma equipe mais consistente, com mais jogadores, que o Coutinho possa, num determinado momento, servir esses jogadores, tabelar com esses jogadores, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser o maior ídolo do Vasco em 2025. O Vasco pode ter o novo investidor, tem as negociações, tudo aquilo que você fica sabendo aqui pela gente no canal. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que, independente do que o Vasco contratar para o ano que vem, a principal contratação é o Felipe Coutinho na plenitude. E isso é sensacional. Existem alguns fatores que o Pedrinho, o Marcelo Santana, o próprio Felipe, que mesmo que vença no próximo final de semana, eu acredito que não deve ser o treinador para o ano que vem. O Vasco não pode cometer esse erro com uma figura tão grande quanto é o Felipe. Inclusive, eu queria aqui, como vascaíno, agradecer o Felipe, que ontem o Pedrinho acabou abrindo a coletiva e deixando claro que o cara prepara o funeral do irmão, está no velório, sai do velório, vai dar treino e volta para fazer aí o funeral e o enterro do seu irmão. É algo absurdo, é algo de um cara que teve uma frase que eu até pensei em colocar no título hoje desse Acorda. Num determinado momento na coletiva ontem, o Felipe fala: eu sou Vasco e eu preciso ajudar o Vasco. E eu, Felipe, como vascaíno, queria te agradecer aqui por isso que você fez. Você é um dos grandes, está na segunda prateleira da história do Vasco de uma maneira absurda. A primeira prateleira da história do Vasco é Roberto Dinamite sentado acima de todos. Aquela segunda prateleira de Edmundo, de Romário, de Felipe e de mais 2, 3 jogadores. Essa é a minha concepção, torcedor. Se você tem outra, não tem problema nenhum. Mas eu queria agradecer o Felipe por tudo que ele fez. E ele merece esse elogio, porque eu tenho certeza que o Felipe e o Pedrinho ficaram muito magoados com a história do amigo do presidente. E olha, torcedor, o Felipe mostrou ontem que tem qualidade, sim, para daqui a alguns anos ser um grande treinador. Ah, Jean, mas a amostragem é muito pequena, a carreira dele até agora. Gente, um cara que treinou até agora, Bangu, que matéria-prima, com todo o respeito que o Bangu tem, para o Felipe poder colocar em prática a sua ideia de jogo. Confiança, volta redonda. Não dá para a gente ter esses clubes como parâmetro nesse nível de competitividade. Dá para a gente avaliar o Felipe, ele pegando elencos, igual o Vasco tem na Série A, contra elencos de Série A. E a amostra, no primeiro jogo, muito pouca sessão de treinamento. Mas no jogo de ontem, pela coragem que ele teve de mudar o esquema, o modelo e a maneira que ele encaixou as peças, potencializando esses jogadores, é um grande início e é um cara que merece tudo de bom pela história que ele fez no Vasco. Deixando mais uma vez claro aqui que eu não quero a efetivação dele, apenas dando mérito por tudo que ele passou, por o que ele foi na história do Vasco e pela boa partida que o Vasco fez ontem, reconduzindo o Vasco a uma competição internacional. A gente nunca pode esquecer que, num determinado momento do ano, a gente teve um gostinho de vitória na boca. A gente era semifinalista da Copa do Brasil e brigava por vaga na Libertadores da América. Mas antes desse gosto de vitória, o torcedor não pode esquecer que das primeiras 9 partidas do campeonato, a gente tinha perdido 7. Então, o cenário era absurdo para a gente ter uma nova queda. E você chegar a uma rodada do encerramento do campeonato, com uma vaga garantida numa competição sul-americana, torcedor, pode se sentir aliviado.
frustra ver os rivais melhor que a gente, tudo mais, mas não vai ser num passe de mágica, não vai ser de uma hora para outra. Que venha logo esse investidor, que tenha uma injeção de dinheiro e que o Vasco possa ter um 26 de glórias que o torcedor do Vasco merece. Beleza, galera? Gostou? Por favor, vou pedir aqui para você, dedão no like, compartilha aí nas suas redes sociais, concorda comigo, discorda, deixa o comentário aí embaixo, tá tudo certo, eu leio todos, absolutamente todos, para sempre ter essa interação aqui com você. Daqui a pouco, Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha e a nossa programação aqui com tabela, com news, da maneira que você sabe que torcedor vascaíno pode confiar no nosso trabalho. Abraço, galera!